950 palavras, em formato contínuo, sem parágrafos. Ideal para quem precisa inserir o texto direto em editores de vídeo, sintetizadores de voz ou scripts automatizados. Você já se perguntou se tudo isso é real? E se o universo como você conhece, cada som, cada cor, cada pessoa, for apenas parte de uma simulação extremamente avançada? E se você estiver vivendo dentro de algo que mais parece um videogame? Calma, isso não é teoria da conspiração. Isso é uma ideia séria que vem sendo debatida por filósofos, físicos, engenheiros e até executivos da tecnologia. No Hoje, você vai descobrir por que cada vez mais pessoas acreditam que a realidade pode ser fabricada. A ideia de que vivemos em uma simulação ganhou força com o filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford. Em 2003, ele propôs o seguinte: se for possível que uma civilização avance o suficiente para simular consciências humanas, então é provável que estejamos em uma simulação. Em outras palavras, se o ser humano do futuro pode simular realidades com seres conscientes, e se eles simularem milhões dessas realidades, qual é a chance de que você esteja vivendo na real original? Agora, vamos aos indícios. Em um jogo de videogame, o mundo só aparece onde o jogador está. A floresta no fundo da tela não existe até que você caminhe até ela. Isso se chama renderização por demanda. O jogo carrega os gráficos apenas onde é necessário, para economizar recursos. Agora, olha o que a física quântica diz. O experimento da dupla fenda mostrou que partículas podem se comportar como ondas até serem observadas. Quando são observadas, colapsam em um estado específico. Ou seja, o ato de observar muda a realidade. Não parece um pouco com renderização de cenário? Talvez o universo só carregue aquilo que você está observando, como num jogo inteligente que economiza processamento. O cérebro humano não vê o mundo diretamente. Ele interpreta sinais elétricos que vêm dos olhos, ouvidos, pele. Você não enxerga o mundo ao vivo. Seu cérebro atrasa a percepção em 80 milissegundos para criar uma imagem contínua. Você tem visão limitada, mas seu cérebro preenche lacunas. O que chamamos de realidade é, na verdade, uma simulação interna gerada por seus sentidos. Ou seja, o jogador já está usando um headset. A física tem constantes universais: velocidade da luz, carga do elétron, constante de Planck. Esses números nunca mudam. São sempre exatos em qualquer canto do universo. Por que o universo seria tão matematicamente perfeito? Alguns cientistas acreditam que isso pode indicar códigos de programação de base, como se o universo fosse regido por regras que lembram uma engine de jogo. Inclusive, há físicos tentando provar isso com experimentos de detecção de pixelização do espaço-tempo, como se o universo tivesse uma resolução mínima, tipo uma imagem digital. Em qualquer jogo, você precisa de limites. Se tudo for livre demais, o sistema quebra. E o universo tem um limite bem claro: a velocidade da luz. Nada pode ultrapassá-la. Nada. Alguns cientistas dizem que isso poderia ser o equivalente a um limite de processamento. Em outras palavras, o universo não suporta velocidade infinita porque está operando dentro de uma simulação com capacidade computacional. Muitas pessoas relatam experiências estranhas, déjà vus intensos, repetições estranhas de números, palavras e eventos, falhas de memória coletiva, o chamado efeito Mandela, e coincidências tão absurdas que parecem roteirizadas. Claro, tudo isso pode ter explicações científicas, ou pode ser só nossa mente brincando com padrões. Mas, se fôssemos personagens dentro de uma simulação, esses glitches seriam exatamente o tipo de falhas que esperaríamos ver. Curiosamente, muitas tradições espirituais falam da realidade como uma ilusão. No hinduísmo, existe o conceito de Maya, a ilusão do mundo material. No budismo, fala-se da libertação da percepção ilusória. Até na filosofia ocidental, Platão falava da caverna, onde os humanos viam apenas sombras, sem saber que existia uma realidade além.
Será que todas essas culturas estavam, de alguma forma, falando da mesma coisa? Uma realidade construída da qual poucos despertam? Agora a pergunta que pega: se o universo é simulado, quem está jogando? As hipóteses mais discutidas são: humanos do futuro simulando o passado para estudar a história, uma superinteligência artificial que quer aprender sobre emoções, evolução e cultura entidades superiores, o que chamamos de deuses anjos ou programadores. Ou talvez, você mesmo, em outro plano, jogando com esse avatar. E se a sua consciência, na verdade, estiver fora do sistema? Ok, digamos que seja tudo simulado. Existe uma saída? Segundo algumas vertentes filosóficas, existe. Mas não é física, e sim mental. A chave seria despertar a consciência. Ser mais do que o personagem. Ser o jogador acordado, que percebe os padrões, que quebra o looping, que acessa níveis mais altos de lucidez. Meditação profunda, experiências místicas, estados alterados de consciência. Tudo isso tem sido associado a vislumbres fora da simulação. Talvez o jogo não seja sobre vencer. Talvez o jogo seja sobre perceber que é um jogo. Vamos recapitular. A física se comporta como código. O universo só se mostra quando é observado. Você já vive dentro de uma simulação sensorial criada pelo cérebro. Há um limite de processamento. E muitas culturas já diziam que a realidade é uma ilusão. Agora, a pergunta é: isso tudo é coincidência? Ou você está começando a lembrar de algo que sempre soube? Mesmo que você nunca descubra a verdade absoluta, mesmo que a simulação nunca revele seu código-fonte, você ainda pode fazer algo extraordinário: viver com plena consciência. Ser o personagem mais lúcido, aquele que vê o jogo e joga com propósito. Então, da próxima vez que olhar o céu, pergunte a si mesmo: você está jogando ou sendo jogado?